Olá, seja bem-vindo ao programa Capítulo à Parte. Tem partes da história que não podem ser esquecidas. Tem episódios que aconteceram no decorrer da humanidade, em sua evolução, que não podem ser esquecidas. Elas têm que estar sempre em pauta, ela tem que estar sempre em evidência, ela tem que estar sempre sendo lembrada para que os homens não repitam as maldades, não repitam as atrocidades e as mortes desnecessárias que aconteceram no passado. Para isso, nós vamos conversar com a Maura Palumbo, que escreveu Auschwitz, prisioneiro 186650, que número grande, né? Sim. Tudo bem com você, Maura? Tudo bem, e você, Roberto? Essa catástrofe que aconteceu na Segunda Grande Guerra foi uma miséria da raça humana. Milhões e milhões de pessoas que foram mortas e outras milhões e milhões que sofreram traumas para a vida inteira e seus descendentes. Sim, é uma herança nociva, né? Uma herança de massacre, uma herança de ódio e que impregnou isso durante todas as gerações. Eu digo que quem sobreviveu à guerra estava também morto, né? Porque perdeu, além de tudo que tinha, perdeu a família, perdeu amigos, enfim, teve que se reinventar depois de uma catástrofe, como você falou, né? Que atingiu o mundo inteiro. Nós poderíamos dizer que aqueles que não morreram perderam a vida? Também, com certeza. Os que morreram, os que se salvaram foram aqueles que morreram rapidamente. Os que resistiram a tudo isso tiveram uma espécie de morte, com certeza. Com certeza. A Maura Palumbo, ela é escritora, pesquisadora e palestrante. Já escreveu 2 livros, né? A história, como é que é o nome do primeiro livro? O Perfume das Tulipas. Eu já estive aqui, inclusive, fazendo, né, um capítulo à parte sobre o Perfume das Tulipas. Isso, o Perfume das Tulipas, e depois ela, a pedido, escreveu a história do senhor Francisco Balcani. Isso mesmo. Que esteve preso em Auschwitz. Sim. E tinha esse número 186650. Tatuado no braço esquerdo. Isso. Então imagina, hoje. Só pelo número você já imagina a quantidade de prisioneiros que tinha ali, né? Sim. Na verdade, o único campo de concentração onde existia esse registro tatuado no braço era em Auschwitz. E, para você ter ideia, em final de 44, em setembro de 44, o número chegou a 40 mil mortos por dia. Por dia. Então, muito deles, esses eram os inscritos, né? Eles eram tatuados, aqueles que iam trabalhar, prestar serviço escravo. Mas os outros que chegavam e eram diretamente direcionados para as câmeras de gás, mulheres, crianças, idosos e pessoas que não estavam aptas ao trabalho, iam direto para as câmeras e para os fornos. E aí, eles nem precisavam ser tatuados. Então, esse número é muito pouco perto do que aconteceu lá dentro, né? É muito baixo perto das vítimas que Auschwitz criou. Na verdade, ela é uma indústria de morte em larga escala, né? Nós tivemos na Segunda Guerra muitos campos de concentração, campos de concentrações espalhados pelo mundo, onde o nazismo entrou, em quase todos os países, eles criaram campos de concentração. Sim. Mas o mais famoso foi o Auschwitz. Sim. O mais famoso por causa da crueldade e também do número de vítimas? Sim. Na verdade, a parte tecnológica desse assassinato em massa foi realizado em Auschwitz, né? As câmeras de gás, o Zyklon B, que é o gás que matava muitas pessoas ao mesmo tempo, às vezes 1000 pessoas em 20 minutos, dependendo do número de pessoas que eles queriam colocar dentro das câmeras, às vezes era 1000 em 20 minutos. Os sistemas de assassinato eram fornos? Não. Também gás? Não, primeiro eram as câmeras de gás, né? Então eles matavam nas câmeras e incineravam os corpos nos fornos e viravam as cinzas, que até eles usavam as cinzas como fertilizante. Eu falo que o judeu era um produto totalmente reciclado para o alemão, né? Para o nazista. Eles aproveitavam o cabelo para servir de isolante para submarinos, para armas, para o material bélico.
e as cinzas eram para fertilizar o solo. Tinha aquele negócio de câmara de gás ser também em caminhões fechados, né? Onde no eles início, ligavam o escapamento por isso que eu caminhão. falo, que foi uma trajetória de tecnologia, né? Incrementada. Tecnologia do demônio. Realmente, do demônio. E começaram realmente, como você falou, as mortes com os caminhões, né? O escapamento dos caminhões eram colocados nas saídas, nas janelas, numa abertura... fechados, ou dentro de quartos... E ali já morria 50, 100 caras... Ou no próprio... trajeto, né? No trajeto, na própria cabine do caminhão, eles faziam essa adaptação do escapamento do gás voltasse para a carroceria, ou o próprio escapamento, numa dimensão assim maior, ser adaptado num quarto, aí que surgiram as câmeras, para matar deficientes. Era o projeto T4, de Himmler. Eu preciso comentar sobre isso. Você não pode deixar de ler o livro da Maura Palumbo, Auschwitz Prisioneiro 186650, que ele traz aqui com detalhes a respeito de Auschwitz, o sofrimento deste senhor, o senhor Francisco Balcani, o sofrimento da vida dele, e ele só conseguiu recuperar, psicologicamente talvez, iniciar a vida dele em 1971, que ele fala isso. Então você olha, de 44, 45 que ele saiu de lá até 1971, ele demorou 30 anos praticamente se recuperando psicologicamente para poder fazer alguma coisa na vida. Eu digo que, na verdade, ele era um menino de 15 anos quando ele foi para Auschwitz. Ele trabalhou na Auschwitz III, onde existia a Bayer, essas indústrias químicas, trabalho escravo. Ele só foi selecionado porque ele tinha altura, era um jovem forte para poder produzir esse trabalho. Na realidade, quando ele estava lá dentro, ele se imaginava a possibilidade de sair de lá um dia. E ele dizia que ele tinha um propósito de vida, era ser feliz, porque se ele conseguisse passar por tudo aquilo e sair vivo, ele tinha que, no mínimo, ser feliz. Eu acredito que esse processo de sobrevivência era também ligado à idade, a expectativa e a vontade de sobreviver a tudo isso, né? Então, ele era muito jovem quando ele foi para lá. E, realmente, isso se concretizou quando ele pôde vir para o Uruguai. A primeira parada depois da guerra foi no Uruguai, casou-se lá e depois veio para o Brasil e mora em São Paulo. Maura, em todos os campos de concentração do nazismo, houve crueldade das mais diversas, quer dizer, experiências de todos os tipos, né? Infelizmente. Mortes de todas as formas possíveis da imaginação humana. Mas Auschwitz ficou famoso, como você disse, pelo avanço da tecnologia macabra, a tecnologia da morte, a tecnologia do demônio. Os mestres da morte estavam reunidos lá. O que leva isso? Exato, é essa a pergunta. Ali estavam os piores carrascos, ali estava a lama, a nojeira do nazismo estava concentrada em Auschwitz? Eu acho que o mal era contagioso e o mal te corrompe e depois ele te corrói. Tem um preço para isso. Enquanto todos estavam completamente embebidos desse ódio, dessa maldade, todo mundo tinha que apresentar um melhor trabalho para o chefe, para o Führer. Então, em cada evolução do mal, aquilo era tido como uma premiação e uma promoção. Eu não sei se você sabe disso. Quem fazia o mal melhor era tido como um cara fiel ao Reich, fiel ao Führer, fiel ao Terceiro Reich, né? Então, de repente, aquilo tomou-se uma competição. Então, existia muita intriga e essa vontade de pertencer ao grupo. Então, eles só podiam ter essa projeção dentro do Terceiro Reich executando o mal maior. Eu digo que, logicamente, Auschwitz e foi o maior campo de extermínio que a gente teve durante a história. Mas a gente tem que considerar também que, proporcionalmente, o mal era uma regra básica de todos os campos de concentração e, principalmente, dos campos de extermínio, onde as pessoas sequer eram selecionadas. Elas saíam do trem e iam diretamente para as câmeras. Por exemplo, Treblinka, Sobibor,
Chelmo, Belzec, isso tudo são campos de extermínios que se localizavam dentro da Polônia. Não ficava preso, ia direto para a morte. 2 horas. Os carregamentos, eu falo carregamentos, é o termo usado pelos nazistas, eram pessoas. Carregamentos, eles eram transportados em trens de animais, de boi. Então, eles já desciam do trem, muitos morriam no trajeto. Mas assim que eles chegavam nesses campos de extermínio, no meio das florestas, né, acontecia já os homicídios ali em massa de todos os trens que chegavam. Às vezes, 5, 6 trens chegavam por dia nesses campos de extermínio, lotados. Eu sempre disse em todos os programas que a gente tem a oportunidade de falar a respeito disso, seja no programa Diversidade, ou seja aqui no capítulo à parte, a gente tem que lembrar que o homem tem que se policiar sempre, desde a hora em que ele adquire uma consciência, desde a hora em que ele consegue saber quem ele é, na infância, até a hora da morte. O homem tem que se policiar todos os dias. Ele tem que pensar na bondade, não em termos ligados à religião, vamos colocar até isso de lado, por pensar na sua geração posterior, nos seus filhos, nos seus netos. Nós temos que criar um mundo melhor. E se você se deixar levar pela maldade, o mundo não vai ficar melhor. Veja, eu estou falando isso porque a Maura está dizendo o seguinte: o bom lá era quem fazia mais maldade. Veja bem, como é que pode uma associação ao mal que foi a Gestapo, que foi o nazismo, né? Uma associação ao mal, era uma associação de criminosos, premiar quem era o mais maldoso. Então, ou seja, o cérebro, a cabeça do ser humano, ele começa a atender para um lado e não tem mais retorno. Não, e eles achavam que aquilo era cumprir uma ordem superior, era ser leal ao seu país. Então, eles estavam imunes de qualquer tipo de punidade, né? Eles estavam completamente ilesos de tudo isso. Então, eles eram protegidos. Eles estavam ali para ganhar promoções. Exatamente. Se você quiser adquirir o livro ou conversar com a Maura, você pode mandar um e-mail para contato@maurapalumbo@gmail.com, ou pode entrar no site da editora, é www.dunadueto.com.br. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Capítulo à Parte. Hoje conversando com Maura Palumbo, que é escritora, palestrante, certo? Empresária. Também, certo? E pesquisadora. Ela fez uma ampla pesquisa sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre toda a problemática das histórias de crueldade que houve na Segunda Guerra por conta do nazismo. E é importante que a gente frise aqui, toda vez que se fala do nazismo, nós não estamos falando do povo alemão. Nós não estamos falando da Alemanha em si. A Alemanha é um país magnífico, um país que tem um progresso maravilhoso, um país que tem engenharia de ponta na área da mecânica, principalmente na área de navios, e aí vai por diante. Um país lindíssimo de se ver. Com certeza. Mas foi uma geração doutrinada para o mal. Foi aquela geração de 1935, 34, começou a ser doutrinada para o mal, para o início da guerra em 1938, 39, certo? 1º de setembro de 39. De 39, exato. Começou, essa geração já estava doutrinada a enfrentar o mundo, já estava doutrinada a obedecer ao Hitler, e estava considerando que ele fosse um deus. Então, portanto, é necessário que se leia esse livro, que se fale sobre isso, para que não se repita essa história de crueldade por pessoas que possam, a partir de um movimento de higienização de cérebro, de modificação de cabeça, né, de lavagem cerebral, venha a se juntar em grupos para fazer maldade novamente. Você citou no bloco passado sobre os deficientes, que eles chegavam e já iam morrendo. Exatamente. Então, é importante... Principalmente mentais, né? Deficientes mentais. Como eu apresento um programa também chamado Diversidade, que fala sobre pessoas com deficiência, é importante frisar aqui que o nazismo não matou somente judeus.
Os judeus foi a maior parte. Sim, certo? 6 milhões. 6 milhões de judeus foram mortos nos campos de concentração espalhados aí pelo mundo, principalmente em Auschwitz. Mas eles mataram homossexuais, mataram religiosos, Testemunha de Jeová principalmente, ciganos e deficientes. Sim. Porque eles queriam uma raça pura. A raça ariana e o espaço vital. A ideia deles é que eles tinham como prioridade afinar o sangue, afinando o sangue, até chegar na raça ariana, que seria uma raça pura. Isso. Belo engodo, bela mentira. Sim, tudo, né? Tudo era mentira. Não, e uma tremenda pisada na bola por parte dos cientistas, porque o que faz a beleza do ser humano é a diversidade. O que faz nós sermos o que somos é a diversidade humana. Nós somos diferentes porque nós precisamos aprender um com o outro. Nós somos diferentes porque nós precisamos crescer. Essa é a alavanca, o sofrimento e a diversidade, as diferenças. Toda vez que nós estamos de frente de uma pessoa, nós temos que agradecer porque é a oportunidade única de aprendizado. Aquela pessoa ela é só. Ela é única. E ela é única. Ela é única. Então, os deficientes, eu estava lembrando aqui do filme O Pianista. Sim. Que tem aquela cena onde o coronel chega numa sala e fala, levante-se. E ia ter um deficiente, um cadeirante, que até eu fico imaginando eu lá naquela sala, né? E o rapaz não levanta, ele pega a cadeira de roda e joga pela janela. Exatamente. É uma cena difícil de ver. Eu acho que porque eu sou cadeirante, eu sei o quanto dá medo a altura. Mas você sabe que a gente só tem essa visão quando a gente se coloca no lugar do outro, né? Eu me coloquei bem. Mas mesmo quem não seja, né? Quem não tenha, se acha que não tem deficiência, todos somos eternos deficientes. É como você falou, o aprendizado é constante, a luta é diária, né? Então, eu acho que conviver com as nossas deficiências, porque eu também sou uma deficiente no caso, todos somos. E, de repente, alguém nos julgar por isso e nos excluir por isso, por uma religião, por um aspecto físico, por uma limitação mental. Então, de repente, ele era quem designava quem ia morrer e quem ia viver, né? E isso fez dele acreditar que ele era um salvador, que ele era uma figura messiânica para o povo. Eu digo que a Alemanha, naquela fase que você acabou de descrever, tinha uma deficiência muito grande, uma carência muito grande, e ela era moral. Essa deficiência não tem cura. Exato, eu já falei isso diversas vezes. Essa deficiência não tem cura. A deficiência moral é a pior das deficiências. Então, todo o povo era desprovido desses valores humanos, relações humanas. Então, todo o resto das deficiências, que hoje a gente chama de deficiência, eu acho que são contribuições para a gente estar aqui hoje aprendendo. Mas lá atrás, e tantos outros países hoje, sofrem da mesma deficiência, agora, que é a moral. Maura, é importante que a gente fale, eu falei da Alemanha agora há pouco, mas é importante que se fale que naquela época, mesmo na época da guerra, o povo alemão não compactuava com isso. Nós temos muitos filmes que mostram várias famílias que protegeram soldados americanos, que deram guarida, que eram contra aquele tipo de atrocidade. Olha, infelizmente era uma minoria. Tá? 90% quase da Alemanha infelizmente, aderiu ao regime nazista. Porque sofreram lavagem cerebral. Porque sofreram lavagem cerebral, a propaganda era um fator assim, determinante na criação do nazismo, ela era o pilar. O ministro Goebbels era uma pessoa altamente capacitada para fazer esse regime ser absorvido de uma maneira persuasiva. E, principalmente, eles focaram quem mais era vulnerável, que era o jovem. O jovem era designado a ser o salvador do país e com todo aquele glamour, né? Aquilo tudo eu chamo que o nazismo é um crime de grife, né? Eles criaram um logotipo, eles criaram aquelas enormes convenções, a gesticulação do Hitler, tudo isso era uma propaganda. Fora que no cinema só se passavam os feitos, né, nazistas. Então, eles ficaram fascinados por aquilo. A minoria que era realmente contra, ela foi, durante 6 anos, completamente
eliminada. Eu falo para as pessoas, olha, você tem que tomar cuidado com os discursos mais inflamados, hein? Você tem que tomar muito cuidado com essas pessoas que têm um poder de comunicação muito forte. A gente precisa analisar o conteúdo da informação que está sendo dada. A gente tem que ter um filtro. Para isso, a gente tem que ter educação. Hitler foi um dos maiores oradores da face da Terra. Sim, tudo era, né, programado, orquestrado, manipulado, né? Ele fez uma trajetória, ele criou uma doutrina completamente baseada na propaganda. Então, o que você acabou de dizer é muito cuidado, a gente tem que ficar atento, até porque todas as características, desemprego, fome, miséria, corrupção, a gente vê esses fatores hoje em vários países, não é verdade? E aí vem a pessoa que tem um discurso inflamado, que tem um poder de convencimento enorme. Não digo que essa pessoa seja do mal, mas nós precisamos filtrar o discurso. Sim, até porque... Para não ser embalado, às vezes, por uma série de verdades e mentiras embutidas naquele discurso que leva a pessoa a se deixar, né? Exatamente. Ô, Maura, a gente falando lá do pianista, dos deficientes, eu estou pensando uma coisa aqui. Se o número de 6 milhões de judeus que foram mortos na Segunda Guerra, no total... Esse número não é preciso, pode ser até mais, viu? Pode ser até mais. Não, é isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. E mais os testemunhas de Jeová, mais os ciganos, os deficientes e tudo mais, chegaria aí a mais de 10 milhões de pessoas mortas nos centros de operação. Sim. Nos campos de concentração. Sim. Agora, e no caso daquelas pessoas que foram mortas já direto na rua, nas casas, como o caso do pianista? Isso foi uma estimativa, né? Nossa, antes então de começar é absurdo, porque antes de realmente começar a guerra em 1º de setembro, com a invasão da Polônia, o que a gente via já na Alemanha, o que a gente já via nos países anexados, né? Porque ele anexou a Áustria, ele anexou a Tchecoslováquia. O que passou para isso? O que eles tiveram que ser submetidos? Eles tiveram que, primeiro eles foram boicotados, os comércios, as indústrias, o judeu foi totalmente o quê? Abolido da vida social, né? Ele não podia mais executar nenhuma profissão liberal. Ele perdeu os seus bens, ele perdeu a sua profissão, o seu comércio. Perdeu tudo, perdeu a dignidade. E a cidadania, ele perdeu a cidadania. E daí eles acabaram o quê? Acabando com a dignidade. Nesse intervalo de 30 de janeiro de 33, quando ele foi chanceler, até o início da Segunda Guerra, houve decretos e restrições consecutivas. E aí morreram muitas pessoas, muitas foram para campos de concentração antes de começar a guerra. Já existia Dachau, que é perto lá de Weimar, bem no centro da Alemanha. É Polônia, né? É Polônia. A história do seu Francisco Balcani, esse é um romance baseado na história dele, com 15 anos foi para os campos de concentração, Auschwitz. E agora, há pouco tempo, ele resolveu relatar para a Maura, para escrever a biografia, a história dele. Vale a pena conhecer a trajetória de um vencedor, a trajetória de um cara que superou as dificuldades, um poder de superação enorme. E 186650, esse número, parece que conversando com a Maura, não significa absolutamente nada em termos de números totais dos mortos da região ali. Para fazer a pergunta posterior, eu diria para você o seguinte: você conversou, obviamente, bastante com o senhor Francisco. Ele ainda guarda uma dor no coração, ódio, dó? O que ele guarda no coração? Está com 90, que você falou? Ele está com 90 anos, ele guarda uma repulsa, né, natural de tudo que ele viveu, de tudo que ele precisou ser submetido. Ele, o pai e a mãe, ele era filho único, e convém mencionar que ele, mais uma família apenas, saiu inteira de Auschwitz. Se bem que eles são só em 3, mas eles conseguiram sobreviver. A história é muito interessante também por esse detalhe. Mas o que ele leva hoje? Como eu falei lá atrás, eu falei que ele tinha um propósito de ser feliz. Então, ele se determinou a ser feliz. Mas, com essa repulsa, ele se tornou uma pessoa completamente cautelosa em relação a promessas,
a grandes movimentos, ele não acredita mais numa política igualitária, numa proposta de políticos que não legislem para si próprios, entendeu? E não para o povo. Então, ele ficou cauteloso. Em relação à relação humana, eu acho que ele se superou, porque ele é uma pessoa extraordinariamente feliz, otimista e carinhosa. Deve ser interessante ler a história do seu Antônio. Francisco, eu aconselho a todo mundo. E para você ter contato com este livro, para você comprar esse livro, você pode entrar no site da editora, que é www.dunadueto.com.br. Se você quiser conversar com a Maura, você pode mandar um e-mail para contato@maurapalumbo@gmail.com. Eu acredito que o mal que foi feito na década de 30, final da década de 30, início da década de 40, através da Segunda Guerra Mundial, foi um mal tão grande, mas um mal tão grande que até as pessoas que não participaram de lá, não entraram nos campos de concentração, guarda ainda uma certa dor no coração por ver que os nossos semelhantes, a humanidade, nós fazemos parte de um todo, sofreu tanto. Isso dói saber que eu sou ser humano e que de alguma forma a gente está ligado a tudo isso. Maura, muito obrigado por você escrever o seu livro. Eu posso só falar um detalhezinho? Eu estou convidando todos a irem visitar o Memorial do Holocausto, que foi inaugurado agora em novembro, e ele é aberto, ele é gratuito, na Rua da Graça, 160. É imperdível. Memorial do Holocausto, Rua da Graça, 160. É imperdível. Obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado a você de casa que esteve conosco no programa Capítulo à Parte. Nós te esperamos na próxima semana. Até lá.